Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal! Bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E hoje, Candice, nós chegamos no episódio 40. 40 episódios do nosso queridinho podcast. Cara, nem tinha contado. Parabéns, Então, Estela! que coisa boa, né? Esse é um projeto que nós começamos lá em maio de 2023 e realmente é um projeto que para mim faz muito sentido. Cada episódio ele traz algo novo, né, para os pacientes e também eu sempre gosto dessa interação, tu sabes muito bem o quanto a gente gosta de conversar sobre temas que são muito frequentes no nosso consultório e principalmente com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem melhor o seu sintoma e poder, assim, ter uma vida com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. Eu sempre digo para os meus pacientes, nós não devemos nos preocupar, o que vai acontecer depois de eu engolir a comida? Isso de eu sentir o desconforto, no máximo na hora de evacuar. Vou sentir aquela, meu intestino está sinalizando que é hora de evacuar. Mas não devemos, não é esperado. E eu vejo muitas vezes que as pessoas, elas acostumam a não se sentir bem depois da refeição. Então, hoje, Candice, nós falaremos de uma queixa muito comum no consultório. No meu consultório, no teu consultório. No consultório dos gastros, de proctologistas, de nutricionistas, barriga inchada. Nem sempre são gases. Esse é o tema, então, do nosso episódio de hoje. E eu já te convido, Candice, a falar um pouquinho sobre, afinal, né, o que é esse inchaço abdominal, como é que a gente avalia no consultório. Me conta um pouquinho. Gente, esse assunto é tão difícil que eu e a Estela, a gente estava tentando ver as definições antes do podcast. Porque Perfeito. até pra gente essas definições são difíceis, né? O que acontece é que a maioria dos artigos científicos, eles são em inglês. E às vezes não tem uma tradução imediata, assim, para o português. Uhum. Então, no inglês tem um termo que chama bloating, que não tem tradução para o português. Que a Estela chama de inchaço, eu chamo de estufamento, o paciente chama de outra coisa, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, que existe uma diferença entre a sensação da gente estar inchado e a gente conseguir ver esse aumento de volume abdominal, a distensão abdominal mesmo, né? Então, no consultório, quando o paciente tem a sensação que ele está inchado, eu chamo de estufamento, né? A Estela chama de inchaço, mas a gente diz assim, tá, mas quando tu olha, realmente a barriga aumentou, e ele fala, não, às vezes não, né? O óleo não aumentou. Isso aí tem mais a ver com doenças funcionais mesmo, de hipersensibilidade visceral, que a gente chama, né? Do paciente que tu estava falando, dele estar sentindo uma coisa que ele não deveria estar sentindo, né? Então, às vezes, no momento que tu tem uma acomodação gástrica, ou no momento que o bolo fecal está passando pelo intestino, o paciente tem essa sensação que ele está inchado, mas não tem distensão abdominal verdadeira. A distensão abdominal verdadeira é aquela paciente que fala assim, eu chego grávida no final do dia, eu tenho que abrir a calça, eu vou em casa e mudo de roupa, porque a calça me aperta tanto que eu não consigo continuar, né? Então, isso sim a gente chama de distensão abdominal. Claro que o ideal seria a gente pegar uma fita métrica e medir a barriga de manhã e medir a barriga de tardezinha. Só que todos nós, a gente tem um pouquinho de distensão abdominal, tá? No final do dia. Sempre vai aumentar ali 2 centímetros. E eu acho, se ela não lembro, mas não tem assim uma medida, tipo, a partir de tanto é anormal, né? Não existe isso, né? Exato. Cada pessoa é diferente, mas assim, a gente aumenta um pouquinho, tá? Todos nós aumentamos um pouquinho no final do dia. Agora, realmente, se aumenta a ponto de ficar desconfortável, de ter que abrir a calça, daquela coisa ficar ruim, daí a gente tem que investigar, né? Eu não sei se tu leu alguma coisa diferente, assim. Exato. Então, a sensação de inchaço é essa sensação subjetiva. Então, eu me sinto inchada, mas não necessariamente que exista esse aumento do volume abdominal. E já na distensão,
realmente, né, como tu falaste, dá aquela sensação, tu percebe no espelho nitidamente que eu acordo de manhã, minha barriga tá de um jeito, e ao longo do dia, geralmente, né, essa é a queixa do paciente, eu acordo de manhã bem, e ao longo do dia, à medida em que eu vou me alimentando, a meu abdômen vai distendendo. E isso que tu trouxeste é muito interessante, essa relação, se existe ou não desconforto abdominal. Uma das causas mais comuns, né, ela que disse logo já vai falar sobre isso, são as desordens do eixo cérebro-intestino, e dentre elas a mais comum é a síndrome do intestino irritável. Quando é que nós pensamos? Quando isso gera desconforto. Porque muitas vezes o paciente, eu sinto a barriga inchada, mas ela não sente desconforto nenhum. Sabe que eu tava falando isso essa semana com a paciente, que ela tem muito desconforto abdominal. E eu falei, olha, a síndrome do intestino irritável, ela vem com essa coisa da hipersensibilidade visceral. Se nós duas formos numa feijoada e comer até explodir, tá? E comer ainda o feijão com couve, para melhorar ainda mais, eu também vou inchar. Eu vou olhar para minha barriga, eu vou ver que eu enchei. Mas isso não vai me causar desconforto. Eu vou olhar e dizer assim, olha o barrigão que eu tô, e vou dar risada. E no teu caso, vai dar desconforto, né? Isso. Esse é o componente da hipersensibilidade visceral, que é o componente do eixo cérebro-intestino, né? É como se, então, como tu falaste, né? Hipersensibilidade. Então, um movimento peristáltico, um movimento normal, a pessoa não sente, ela sente como dolorosa. Então, isso tem a ver justamente por essa conexão. Enquanto a gente não estudava o eixo cérebro-intestino, nós não tínhamos essa clareza. Puxa, mas por que, nos estudos, por exemplo, de síndrome do intestino irritável, mas por que a pessoa, quando infla, né, tem aqueles estudos com balão, enfim, quando infla o gás, sente desconforto e outras não. Nós não tínhamos muita clareza da onde vinha esse desconforto. E hoje nós temos realmente, hoje nós conhecemos muito bem essa que a gente chama de fisiopatologia, ou seja, como desencadeia esse desconforto. Não é uma doença da cabeça, isso é uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente colocar aqui. Me falaram que é uma coisa tipo que é da minha cabeça, até como se fosse assim, menosprezando o sintoma. Sim. Eu digo sempre. Pejorativo, assim, né? Exato. Os pacientes, por exemplo, nós tratamos muito, Candice, pacientes com doença inflamatória intestinal, por exemplo, que é uma doença. Ele tem o intestino internamente, ele está com as paredes inflamadas. Muitas vezes o paciente funcional, né, que chega no consultório com distensão, com desconforto, ele tem muitas vezes muito mais sintoma do que frequentemente os pacientes com DI, com doença inflamatória, com Crohn ou retocolite têm. Os pacientes com Crohn ou retocolite, geralmente eles têm mais diarreia, tem sangramento. Claro que tem pacientes também que têm dor, mas essa sensação de distensão, de tudo que eu como me faz mal, é muito comum nas doenças funcionais e gera, como tu falaste, né, muito desconforto. Não é só, claro que o corpo, aquele desconforto, sim, físico, mas também emocional. O medo de comer, o medo de ir num restaurante e daí passar o tempo inteiro no banheiro pelo desconforto, o medo de, eu vou com essa roupa, mas como é que vai estar no final do dia? Não, mas aí que tá, nós somos mulheres, a gente tem muita roupa que é apertada, entendeu? Exato! Daí tu vai botar um vestido que tu experimenta na loja, tá lindo o vestido, maravilhoso, quando tu vai botar de noite pra sair com teu marido, tu tá com aquele, né, não tem condições. E é muito mais comum essa queixa de inchaço nas mulheres do que nos homens. Muito e mais. Aí, frequentemente, né, uma das situações que é muito constrangedora que os pacientes me trazem, doutora, várias pessoas me perguntaram se eu tô grávida. E isso é muito doloroso para a mulher. Claro, quando tu tá grávida, tu fica super feliz. Ai, que legal, é verdade. Mas assim, eu não estou grávida. Nossa, gente, e realmente mexe, não. Então, além de ter o desconforto físico, ainda mexe com as emoções e com a socialização. Então, eu te convido a falar para nós sobre as causas. Nós já falamos da síndrome do intestino irritável, que pode ser uma das causas desse aumento do volume abdominal, mas é claro que tem muitas outras. Então, conta para nós. Eu acho que primeiro eu vou falar das causas que não são do nosso podcast de hoje, tá? Quando a gente tem aumento do volume abdominal, não necessariamente são gases, né? Então, a gente pode ter mulheres grávidas, tem aumento do volume abdominal, né? A gente pode ter gordura, né, gente? Então, assim, o tecido adiposo pode
Então, eventualmente a mulher chega dizendo assim, eu tô me sentindo muito estufada, eu tô com barrigão. E daí quando eu vou examinar ela, eu falo assim, mas tu acorda com essa barriga de manhã? E ela, sim, acordo. Cara, isso normalmente pode ser, né? Pode ser que a gente vai falar que são causas assim de gases na barriga. Mas às vezes isso vem muito com a menopausa, a gente começa com uma deposição de gordura intraabdominal e começa a ficar com a barriga redonda, tá? Então, tem que ver se não tem daí gordura intraabdominal, que realmente deixa a barriga redonda. E daí normalmente começa de cima até embaixo. Não é só em volta do umbigo, não. É assim, começa ali da região do estômago e vai até lá embaixo, assim, essa deposição de gordura intraabdominal. O período pré-menstrual, né, gente? A barriga também incha no período pré-menstrual, né? E outra coisa que eu acho que é importante é a gente se ligar que às vezes é água, né? A gente chama de ascite, que é o termo técnico. É bem comum em pacientes sem doença do fígado, né? Então a gente sabe, quando o paciente chega com um diagnóstico de cirrose, a gente sempre pergunta, já teve água na barriga e tudo mais. Mas no consultório eu já peguei algumas pacientes que chegaram, principalmente assim, mulheres ali depois dos 60 anos, que era neoplasia, né? Neoplasia do trato ginecológico, câncer de ovário, que também dá ascite. Tem manobras do exame físico que tu faz, que tu vê que a ascite fala, olha, isso aqui nós vamos ter que investigar melhor, que parece que é água, né? E daí a gente tem que pensar em neoplasia causando ascite. Outra coisa, medicamentos, Medicamentos. Isso, quer falar um pouquinho, Stella? Medicamentos, por exemplo, lactulose, que é um dos tratamentos que se usa para constipação. Então, a gente sabe que ele é um ótimo laxante, ele não é irritativo, ele é um açúcar, porém ele fermenta. Então, às vezes pode ser causa de aumento da distensão. Aí o paciente diz assim, doutora, agora eu não estou mais constipado, mas a minha distensão só piorou, né, usando, por exemplo, a lactulose. Opioide. Então, por exemplo, remédios para dor, como a base de codeína, a base de tramal, eles também alteram a motilidade do trato gastrointestinal e pode dar sensação de distensão. Anti-inflamatório também pode. E eu também colocaria nesse teu nessas possibilidades diagnósticas hipotireoidismo. Hipotireoidismo, eu ia falar Também agora. pode dar. Síndrome de ovário policístico também. E endometriose. Isso. Endometriose também é uma causa, e aí muitas vezes é difícil esse diagnóstico, por quê? Porque precisa fazer especificamente exames para pesquisa de endometriose, e muitas vezes coexiste endometriose com síndrome do intestino irritável. Então, se nós avaliarmos, né, a queixa do paciente, eu tenho um desconforto abdominal, que acontece pelo menos uma vez por semana, que começou nos últimos 6 meses, e que esse desconforto está associado a uma mudança no formato ou na consistência das minhas fezes e alivia total ou parcialmente com a evacuação e não tem as outras causas, tu não pensa muitas vezes em endometriose, porque lá no Roma, que nós usamos para diagnóstico, não fala sobre endometriose. Então, realmente, nós precisamos ficar muito atentas a essa possibilidade diagnóstica. E o que eu ia falar? Não, daí, porque na verdade a endometriose, ela cria ali um microambiente inflamatório que predispõe a síndrome do intestino irritável, né? Então, ela muda o peristaltismo do intestino. Então, tem essa ligação mesmo, né? E, Candice, diante de uma paciente que chega no teu consultório com essa queixa, doutora Candice, eu estou buscando ajuda porque a minha barriga está muito inchada. Eu fico em dúvida, às vezes parece ser gases, outras vezes eu já acho que não tem muita relação com os gases. Depois de conversar com a paciente, entender melhor o sintoma, eu sempre digo, né, para os pacientes, enquanto o paciente vai contando a história, nós, enquanto médicos, o que é o esperado? Que enquanto tu vai organizando aquelas informações, eu digo, né, que o paciente traz um monte de pecinha de um quebra-cabeça. E o nosso papel, enquanto médico, é escutar atentamente e entender como aquelas peças se encaixam.
E aí a gente já vai abrindo, né, na nossa mente o leque do que a gente chama de diagnóstico diferencial, são as hipóteses, que nem investigador. O investigador né, trazem um problema X, ele vai atrás das informações, ele vai formular hipóteses e aí depois ele vai indicar se vai precisar, enfim, fazer algo mais. E nós também, esse é a boa prática da medicina. Não é simplesmente ouvir uma queixa e pedir 200 exames, isso não é. Eu digo, né, quem fica pedindo um monte de exame muitas vezes não sabe o que está buscando, é que nem tu sair, né, atirando para cima para tudo que é lado. Não, mas o que eu estou buscando? Qual é meu alvo, né? Então, para nós sabermos, para nós chegarmos ao diagnóstico da causa, nós temos que saber o que a gente está buscando. E aí, justamente, eu te pergunto, como é que a gente investiga? Eu acho assim, ó, primeiro daí a gente tem que, vamos dizer que a gente mais ou menos descarte essas coisas, tipo assim, descartar a endometriose vai ser mais no final, né? Mas, tipo assim, tu acha que realmente o paciente tem, vamos dizer, um aumento da produção de gases, pelo que ele tá falando? A primeira coisa que a gente pensa é que talvez ele tenha uma intolerância, assim, uma má digestão de carboidratos, né? Que é super comum no nosso meio. O que é o mais comum? A intolerância à lactose, certo? Então, acho que esse paciente precisa fazer um teste de tolerância à lactose. Nosso meio, 60% da população é intolerante à lactose, então acho que sempre entra esse diagnóstico. E, claro, a gente sempre pede para doença celíaca também, tá? A gente não tem um bom teste para ver o que a gente chama de intolerância ao trigo, intolerância ao glúten. A gente já falou quando a gente falou no podcast de glúten, né? Que existe sim também intolerância, né, aos fructanos, mas a gente não tem esse teste, né? Esse teste é bem depois na parte do tratamento, quando a gente começa a fazer dieta com o paciente e ver se ele melhora ou não com a dieta, né? Depois a gente vai falar, né, um pouquinho da dieta. Acho que tem que pedir também o TSH para ver se o paciente não tem hipotireoidismo. Eu não sei se tu pede IPF ou se tu trata verminose. Eu fico assim, às vezes eu pego. Na verdade, não. Uma época eu pedi, hoje em dia eu já trato, tá? Eu acabo já tratando verminose. Eu estudei assim, que de alguns médicos, olha, às vezes é melhor tratar, eu acabo já tratando verminose. Mas se o médico pedir o EPF, não tá errado também, mas acho que tem que pedir EPF, pelo menos 3 amostras, né? Daí, pelo menos 3 amostras. E eu acho muito importante também a gente ver como é que tá o hábito intestinal do paciente, porque uma das causas de distensão abdominal é a constipação, né? Todos nós, se a gente vai ficar constipado, a gente vai ficar com distensão, né? Pelo menos ali no 3º, 4º dia de constipação vai começar a dar distensão abdominal. Então, não tem, assim, num primeiro momento, muita coisa para investigar a constipação. Acho que a gente também já fez um podcast de constipação, né? A gente investiga quando o paciente não melhora com mudanças do estilo de vida. Mas se o paciente é constipado, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar melhorar o hábito intestinal dele para ver se a distensão permanece. Isso que tu estava falando da lactulose, né? Se a distensão permanece depois que ele está fazendo cocô direitinho, né? Se a gente pensar, então, causas do trato gastrointestinal, tá? A gente já falou da fermentação de carboidratos, né? Da intolerância aos carboidratos, da intolerância à lactose, a intolerância ao trigo. O hipotireoidismo, que daí não é muito mais assim. E também, eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar é a SIBO. A SIBO, também, eu ia falar. Quando a gente... Só que, normalmente... Como os convênios não pagam o exame não é super disponível em tudo que é lugar, normalmente a gente não começa a investigação com SIBO. Pelo menos no meu consultório é assim. Eu vejo outras causas antes e se não cheguei ainda no diagnóstico, eu peço o teste de SIBO para o paciente. Mas tem lugares que já estão começando a investigação diagnóstica vendo SIBO, né? Que é supercrescimento bacteriano de intestino delgado, tá? Então, tem alguns lugares que na primeira consulta eles já vão pesquisar SIBO. No meu caso, e talvez no teu também, não é na primeira consulta, né? Mas quando é que a gente pensa em SIBO? Quando o paciente fala que também já acorda com a distensão abdominal, mas ele vai distendendo mais ao longo do dia.
E eu penso muito quando o paciente fala assim, e eu tomei antibiótico para uma sinusite e melhorei muito tomando antibiótico. Aham, também. Naqueles dias do antibiótico eu fiquei retinha, não tinha mais nada. E se o paciente tem alguma cirurgia abdominal prévia, se o paciente tem já um diagnóstico de hipotireoidismo, né? A gente acaba pensando em SIBO nesses momentos, assim. Eu não sei se tu pensa em algum outro também. Então, voltando à tua pergunta anterior, Estela, tu pesquisa parasitose ou tu costuma tratar? Nós sabemos que tem muito falso negativo nos exames de fezes, Exatamente, eu já em trato. torno de 40%. E nós sabemos que não é tão simples assim coletar 3 amostras de fezes nessa vida corrida do dia a dia. E eu sempre penso, né? Puxa, esse exame vai mudar minha conduta? Tendo um exame negativo, eu vou ficar tranquila de não tratar parasitose? E aí depende muito da história do paciente. Uma das minhas, eu sempre digo para os pacientes que a consulta é um encontro. E no encontro a gente começa se apresentando. E justamente na parte bem inicial da consulta, onde o paciente me conta onde é que, se é casado, se não é, no que trabalha, com quem mora, de onde vem, eu costumo perguntar se tem pet em casa. Por quê? Porque se é um paciente, por exemplo, eu tenho cachorro, tenho um pet, tenho um gato. Eu costumo. Aí outra coisa que eu costumo também levar em consideração, a questão do consumo das carnes, né, mal passadas, por exemplo. Eu como sushi toda semana. Então, são fatores que realmente que vai somando. Puxa, olha só, como se expõe bastante. E tem a queixa. Então, esse paciente realmente. E às vezes também eu não tenho uma conduta única. Eu compartilho com o meu paciente. O que faz mais sentido para ti? Usar o antiparasitário ou fazer o exame primeiro? Eu gosto muito disso, de compartilhar as condutas sempre que possível. Se não é caso de urgência, por exemplo, eu costumo E tem trazer um o negócio também, paciente. é muito difícil, né? Tem um negócio assim, tem alguns tipos de micro-organismos nas fezes que não pega, assim, o tratamento que a gente faz antiparasitário normal não pega às vezes. E na literatura se tem uma dúvida se esses micro-organismos causam ou não causam esses sintomas. Então, às vezes o paciente fala, não, eu fiz tratamento para verminose há 3 meses. E daí tu pede o exame de fezes igual e vem um desses micro-organismos que a gente, tipo assim, não tem certeza absoluta, mas aí a literatura diz, cara, trata, né? Se tu não tem certeza absoluta, trata. E deu tratamento, normalmente não é com as medicações que a gente costuma usar. Então, como tu falou, é muito individual, às vezes eu fico assim, dizendo, não, mas para esse paciente eu vou pedir igual, sabe? Exato, exato. É muito estranho, né? Que para alguns pacientes eu não peço, eu trato igual. Para outros pacientes eu falo, não, mas para esse paciente eu vou pedir para ver se não tem alguma outra coisa, sabe? E isso eu acho que é algo muito importante nos tempos atuais. É a personalização tanto Uhum. da investigação quanto também do tratamento. Então, nós sabemos que nós temos os algoritmos. Sim, nós temos os guidelines, os algoritmos, que servem para a maior parte das pessoas, mas também nós temos que pensar que cada paciente ele é único. Então, nós, nós nos baseamos muitas vezes no que é esperado, né, no que é mais comum na população, mas não quer dizer que meu paciente não tenha uma manifestação diferente. Eu acho que essa abordagem realmente da decisão compartilhada, inclusive da investigação. Porque se para o meu paciente ele odiar, né, ele odeia coletar fezes, não adianta eu pedir, porque não vai fazer sentido para ele não vai fazer. E aí eu vou estar também perdendo a oportunidade de tratar. Então, isso realmente, Candice, é o que eu costumo fazer no meu consultório. Sobre SIBO, eu também tenho a mesma dificuldade que você, e aí o teste de SIBO tem algumas questões que eu trago aqui. Primeiro, claro que é o acesso. Segundo, é um teste que o paciente tem que ficar de 2 a 3 horas. Também envolve tempo. E nós sabemos como as nossas agendas, ontem mesmo eu falava sobre isso, quanto as nossas agendas estão hiperlotadas. Terceiro ponto, nós sabemos que principalmente os pacientes constipados, nós podemos ter testes falso negativo. Tu viu que tá chegando o teste de metano, né? Exato. E vai nos ajudar muito, porque nós Uhum. sabemos que muitas vezes os pacientes constipados, eles têm o crescimento do que a gente chama, né, de bactérias que elas não liberam hidrogênio. Então, o teste vem negativo. Nem são Então, bactérias, são arqueias, é pior ainda. exato, são arqueias que realmente daí o teste vem e aí nós chamamos de falso negativo.
Então, é muito também, de novo, individualizado. Eu pergunto para o meu paciente, né, durante a investigação, olha, as hipóteses são essas, e aí para alguns já faz sentido tratar, outros não. E aí, como tu falaste antes, e geralmente SIBO, eu penso nesse diagnóstico, como tu falou, o paciente geralmente já acorda com aquela sensação de inchaço. E tem mais um fator na história, além do que tu já mencionaste, como cirurgias prévias, diabético, hipotireoidismo, venho tratando obesidade com os análogos do GLP-1, que faz o que a gente chama, ele atrasa, ele causa uma dismotilidade, ele retarda o esvaziamento do estômago, do intestino, e, consequentemente, existe uma maior chance desse excesso, né, desse supercrescimento de bactérias lá no intestino delgado. Mas tem algo na história do paciente que também fortalece essa hipótese de SIBO, que é muita eructação de gás. Então, imagina que a fermentação dele é mais a nível de delgado, ela é mais alta, não é tanto no intestino. Então, é o paciente que geralmente tem aquele desconforto mais ali na região do umbigo, já que o delgado, né, fica mais nessa região. E esse ar, né, pela questão da gravidade, muitas vezes ele não sai na forma de gases, ele sai na forma de arrotos. E os sintomas começam quase logo depois que o paciente come, né? Então ele come lá meia hora, 1 hora, depois começa sintomas. Não é assim, eu comi meio-dia de tardezinha, eu comecei com sintomas. Normalmente ele come e ali, 2 horas depois ele já tá com muito sintomático, que é quando a comida tá passando pelo delgado, que começa a fermentar, né? E a comida fica ali no delgado mais ou menos 1h30, 2 horas, 3 horas, assim, no máximo, né? E sobre a dificuldade na absorção dos carboidratos, tu mencionaste da lactose, na intolerância à lactose, e também dos frutanos, que seria a sensibilidade ao glúten não celíaca, e também a doença celíaca acaba sendo, né? Mas tem mais uma condição que é muito difícil de nós investigarmos, já que não tem, pelo menos eu desconheço o teste, que é a dificuldade na absorção dos carboidratos complexos, né? Então, tem pacientes que realmente têm uma dificuldade, uma menor produção de uma enzima, que ela é importante para a absorção de alguns tipos de carboidratos, não é só a lactose, e aí eles têm essa queixa também. Então, daí, muitas vezes, a gente, na suspeita, né, daí são determinados alimentos que o paciente, às vezes até frutas, né, Candice? Não, e dentro das frutas legumes. Isso. E dentro das frutas tem que também não é super comum, mas acontece, que é a intolerância à frutose, né? Então, algumas pessoas, nós seres humanos, a gente tem uma capacidade limitada de absorção de frutose, que é alta, tá, gente? Mas ela é limitada. Só que algumas pessoas têm essa capacidade um pouco reduzida, então, quando comem muita frutose, que na verdade, assim, é difícil a gente comer tanta fruta assim para ter isso, mas o que acontece? Tem suco de fruta que na verdade tem frutose muito concentrada, tem mel que tem frutose muito concentrada. Então, essas pessoas às vezes têm a capacidade reduzida de absorção da frutose e quando toma essas coisas também distende bastante. Isso. Então, Deixa eu até contar uma história que é muito engraçada. Foi uma paciente há uns anos atrás lá no consultório com queixa de distensão abdominal. Fiz toda a anamnese com ela, tudo, comecei a pedir os exames e ela soltou assim. Meu filho falou que é por causa das bergamotas que eu como. Daí eu, tá, mas como assim? Quantas bergamotas tu come? Ela, não, porque de noite eu não janto, eu só como bergamota. Eu, tá, mas quantas bergamotas tu come? Umas 10, 12. Eu falei, cara, pode ser mesmo, porque é muita bergamota. Vamos fazer o seguinte, antes de tu fazer esse monte de exame, vamos ver se não é das bergamotas. Diminui, come só 2 de noite e come outra coisa. Ela voltou uma semana depois, era das bergamotas. Olha só. E aí, Candice, nós falamos sobre as queixas comuns que nós conseguimos, não é comuns, mas queixas, causas de distensão abdominal que nós conseguimos diagnosticar por exames, mas muitas vezes a origem é a disfunção do eixo cérebro-intestino. E aí nós já mencionamos, daí vem síndrome do intestino irritável,
Vem a constipação, inclusive a constipação funcional, ela tá dentro das desordens do eixo cérebro-intestino também. E qual a diferença porque o intestino irritável pode ter um intestino irritável com predomínio de constipação e a constipação funcional. A constipação funcional, geralmente o paciente tem constipação, mas ele não tem desconforto abdominal, ele não tem distensão abdominal. Essa é a diferenciação. E aí, geralmente, o tratamento da constipação intestinal, como a Candice falou, 80% das vezes, ela realmente, a origem é estilo de vida, está no tripé. Falta de exercício, ou falta de água, ou falta de fibra. Então, e é a maior parte. Porém, mais ou menos 20% da constipação, a origem é mecânica. E aí vem uma outra causa, que é a dissinergia ali do assoalho pélvico. E aí, realmente, nós precisamos, o paciente que, doutora, eu estou consumindo as 25, 30 gramas de fibra por dia, conforme orientação. Então, além daquele hábito de comer 2 frutas e 3 variedades de legumes por dia, de comer outros alimentos ricos em fibra, de, às vezes, usar algum módulo de fibra, ou, estou colocando mais chia, mais fibra solúvel, né? Mais chia, mais psyllium, estou consumindo goma cássia, por exemplo, são exemplos de fibras solúveis que ajudam na constipação. Mesmo assim, estou tomando os 35 ml quilo água bem certinho, com uma métrica, com uma garrafa, e mesmo assim meu intestino não funciona. E aí acho que isso que eu estava falando, né? Que na verdade, num primeiro momento, a constipação, a gente tem que ver os hábitos do paciente e não necessariamente a gente precisa investigar todo mundo. Se tu vê que tem coisa para mudar nos hábitos do paciente, primeiro a gente faz essa mudança de hábitos. E daí, isso que tu falou, quando o paciente chega dizendo, olha, eu estou agora fazendo tudo certinho, melhorou um pouco, mas não tá bom, né? Daí sim a gente tem indicação de investigar e daí tem teste que a gente pode fazer. Daí uma dessas coisas que tu pode falar agora, que é dessa disfunção do assoalho pélvico. Tem inércia colônica também, que a gente tem que investigar. Daí a gente vê hipotireoidismo, vê essas outras coisas. Mas na grande maioria dos pacientes, a gente primeiro faz alteração dos hábitos e depois investiga, né? Primeiro a mudança do estilo de vida e aí na sequência. Isso. Claro que também, Candice, nós não podemos esquecer que na anamnese, na conversa do paciente, por isso que eu digo, pessoal, medicina não é uma ciência exata. E eu vejo hoje, os pacientes começaram a trazer para o consultório a seguinte informação, doutor, eu botei lá no chat GPT os meus sintomas, e o chat GPT me disse que provavelmente o meu problema é este. Sim, né? E eu digo, a inteligência artificial é incrível a capacidade, porque claro que essa questão dos algoritmos, ela tem uma capacidade de montar algoritmo muito melhor do que o ser humano. E claro. Realmente, e eu penso muito que não adianta brigar. A inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida, mas a gente, de novo, ele não está considerando as particularidades. Não está considerando a 12 bergamota de noite, né? Detalhe, né? E muitas vezes está no detalhe, tá? Na história do paciente, o direcionamento para o diagnóstico da causa. E aí, a questão... A gente está falando da disfunção do assoalho pélvico, exatamente. Né? Do assoalho pélvico, ela não é comum, porém, de cada 10 pacientes constipados, 2 têm, né? Então, segundo a literatura, essa disfunção do assoalho pélvico, mas tem algo que a gente tem que falar, especialmente nós estamos no mês de março. O mês de março é o mês que nós somos convidados a falar de uma forma ainda mais enfática sobre a importância da prevenção do câncer de intestino. Então, um paciente que chega com a queixa de distensão abdominal, de estufamento associado a uma mudança do hábito intestinal, claro que, como eu disse, né, baseado ali nos critérios, talvez seja intestino irritável, talvez. Porém, nós temos que estar atentos aos sinais de alarme. Quais seriam? Quando essa mudança acontece, antes nós falávamos depois dos 50 anos, agora o ponto de corte baixou para 45. Doutor, até os 45, meu intestino funcionava muito bem. Agora estou com 47. Pode ser que seja sintoma da perimenopausa? Pode. Mas até que prova o contrário, nós precisamos fazer uma colonoscopia. Doutor, eu tenho sintoma noturno, eu acordo de noite com
desconforto na barriga, com dor na barriga. Mas você sente quando já está acordado, a dor, o desconforto te acorda. Não, ele me acorda. Opa, isso não é funcional. Doença funcional não acorda o paciente. Isso é uma das coisas que a gente sempre reforça no diagnóstico. Então, vamos investigar. Ah, tem sangue junto das fezes. E aí você vê sempre aquela diferenciação. Como é que é? O sangue pinga no vaso ou sai no papel? Não, sai lá junto das fezes. Opa! Mesmo que as fezes estejam endurecidas, não é esperado. Isso também é mais um sinal de alarme. E outro sinal de alarme é na minha família, tem um familiar de primeiro, segundo grau que teve câncer de intestino. E aí o ponto de corte ele vai para 40 anos, né? Então, o paciente tem 40 anos, tem um histórico de familiar próximo com câncer de intestino, nós vamos fazer colonoscopia. Então, Outra sempre coisa é emagrecimento, né? Então, o isso, paciente não tá fazendo anemia. dieta e anemia, né? Tipo assim, eu tô tratando anemia. Tá, mas anemia de onde? Ah, não sei. Então, Candice, vejam a complexidade que é cuidar de um paciente com sintoma intestinal. E eu vejo hoje, né, nesse mundo com muita informação, parece que tirando glúten e lactose a gente resolve tudo. E não é assim. E até, inclusive, a gente pode piorar a disbiose fazendo restrições desnecessárias. Então, eu sempre digo para os pacientes, não faça nenhum tipo de restrição sem antes passar pelo médico, fazer o diagnóstico. Aí sim, né? Faz primeiro o diagnóstico, depois vai na Nutri, mas primeiro passe pelo médico, faça os exames antes de retirar glúten, antes de retirar lactose, antes de retirar, como eu disse, pode atrapalhar muito a investigação. Nós sabemos o paciente que chega, né, que nós estamos suspeitando de doença celíaca, ele já chega sem consumir glúten, é muito ruim. Aí nós precisaremos reintroduzir o glúten, aí os pacientes, muitas vezes, eles ficam com mais sintoma ainda. Nós precisaremos que ele consuma glúten pelo menos 2 vezes por semana por 2 meses, para que aquele exame do antitransglutaminase, para que a gente realmente possa fazer uma endoscopia e fazer o diagnóstico. Então, não invertam a ordem, né? Primeiro investiguem a causa e depois sim nós vamos partir para o tratamento. Candice, mas eu falar antes, que a gente falou do cibo, né? E agora tem uma outra sigla que eu achei bem legal, que se chama libo, que é, na verdade, quando a gente tem essa fermentação no intestino grosso. Grosso. Que a gente chamava de disbiose antes, quando estava explicando para os pacientes, né? Então, a gente sabe que a fermentação pode ser no delgado, né? Mas ela pode ser no grosso também. Daí, os pacientes se queixam de muita flatulência, né? A principal queixa daí é flatulência mesmo. E a gente também já sabe que existem bactérias que são mais fermentadoras, só que ainda não tem uma indicação, né, de fazer teste microbiota em todo mundo, né, galera? Na verdade, é minoria, minoria, minoria. Mas então, assim, ali tem a Prevotella, a Bacteroides vulgatus, tem bactérias que elas realmente são mais fermentadoras, mas também normalmente melhora quando a gente faz dieta, tá? Então, melhora quando a gente faz dieta. Daí, tem um exame que eu peço de vez em quando, também não é sempre, que é o coprológico funcional, que quando tem aumento de ácidos orgânicos, fala a favor de ter essas bactérias fermentadoras. Então, é uma coisa que a gente também pode pedir dentro ali do rol diagnóstico, assim, da distensão abdominal. E é um exame de baixo custo, né? Ele é E tem mais uma barato. coisa que eu gosto do coprológico funcional, que é assim, ali vem, ele é uma análise, na verdade, das fezes, né? E com Isso. algumas dosagens. E ali vem o que tem, qual a composição das fezes do meu paciente. E às vezes eu fibra pergunto pro meu muscular, paciente, tem amido. como está a sua mastigação? Ah, doutora, eu como devagar, eu mastigo bem a comida. Daí eu vou ver lá no coprológico funcional, aí tem, né, tem fibras musculares. Fibra muscular mal digerida. Mal Isso digerida. aí é falta de mastigação. Exato. E aí, esses dias, uma paciente me disse, não, doutora, eu como devagar, enfim. E eu disse, mas esse exame aqui tá me mostrando que você não tá mastigando bem a carne. E aí ela disse, doutora, é verdade, porque eu não gosto muito do sabor da carne, então dou 1, 2, 3 mastigadas e já tô engolindo. E aí nós sabemos o quanto realmente é importante nós não pularmos a etapa mecânica. Então, o coprológico funcional, eu gosto bastante, eu peço bastante, é um exame de baixo custo, as operadoras de saúde, né, elas fornecem pagam.
eles pagam esse exame, e é um exame que sim, que pode somar nesse nosso diagnóstico. Tem algo que a gente não falou, que é o excesso de deglutição de ar, que é a aerofagia, que é Sim. causa também de distensão abdominal. E aí eu costumo, durante a anamnese, perguntar para os pacientes, durante a refeição, você conversa muito? Como é que é? Mas esses pacientes queixam mais de eructação também, né? E tem mais uma questão que é, como é que é a respiração? Ela é nasal ou ela é bucal? Na verdade, nós sabemos o quanto, na verdade, o órgão feito para a respiração deve ser nasal, não bucal. Então, são pequenos, parece que são pequenos detalhes, mas que sim, que pode estar aí nesse detalhe o diagnóstico da causa. E é só quando realmente nós tratarmos a causa é que nós vamos ter uma melhora significativa do sintoma. Caso contrário, nós só vamos estar fazendo um tratamento paliativo. E aí, voltando, Candice, na questão de assoalho pélvico, né? As disfunções do assoalho pélvico já faz tempo que a gente sabe, já faz tempo que nós pesquisamos, e eu tenho, né, aqui em Caxias, uma fisiopélvica, que eu trabalho bastante com ela, e quantos pacientes nós conseguimos ajudar. E aí, claro que às vezes nós precisamos da manometria no retal para esse diagnóstico, mas tem um dado interessante na anamnese que eu costumo, dos meus pacientes constipados, questionar, que é o seguinte: o paciente está distendido, está constipado, e eu costumo perguntar, né, para as mulheres, você tem perda de urina? Se a minha paciente tem perda de urina no esforço, ela já tem indicação de fisioterapia pélvica. E aí, essa é a paciente que não necessariamente precisa fazer o exame da manometria no retal. Então, de novo, né, vem essa questão de personalizar a investigação de acordo com as hipóteses, de acordo com a história da paciente. E tem uma disfunção descrita mais recentemente da literatura. Faz pouco tempo mesmo, eu acredito que uns 4, 5 anos, que nós passamos a falar sobre a dissinergia abdominofrênica. Então, tem muitos pacientes que nós não conseguimos entender, tá? Mas essa sensação de distensão, a paciente traz muitas vezes fotos, né? Muitas vezes, um book fotográfico, doutor, eu acordei com a minha barriga assim e eu termino o dia com a barriga assim, né? Com aquela, realmente, com uma, não é só a aparência, realmente, né? Aquela distensão de grávida. Nós não conseguimos entender, porque nós fazíamos todo esse diagnóstico diferencial, enfim, não conseguimos achar uma causa. E aí se começou na literatura a se descrever essa disfunção chamada dissinergia abdominofrênica. E eu te convido, Candice, a contar para nós o que é, afinal, essa Isso é muito disfunção. interessante, né? Porque a gente leu agora uns artigos que mostram que a maioria dos pacientes, olha só, a maioria dos pacientes que tem distensão abdominal ao longo do dia, isso que a gente está conversando já aqui há 42 minutos, a maioria não produz muito gás. O problema não é o excesso de gás, tá? O problema é essa dissinergia abdominofrênica ou abdomino-diafragmática. Às vezes eu falo assim para os pacientes que é mais fácil entender, porque frênico a gente não usa, né, na nosso dia a dia. Então, o que acontece, pessoal? Durante o dia, como eu falei, todos nós, a gente produz um pouquinho de gás, faz parte da fermentação bacteriana normal, tá? Essa fermentação bacteriana, ela produz ácido graxo de cadeia curta, que é importante pra gente. Então, nossas bactérias, elas têm que fermentar um pouquinho, não muito, elas têm que fermentar um pouquinho. E no momento que a gente vai produzindo gás ao longo do dia, o nosso corpo vai vendo que tem esse aumento de pressão, e ele vai se adaptando. Ele dá uma elevadinha no diafragma, bem de leve, ele eleva o diafragma e faz uma contração abdominal involuntária, tá? E até o gradeado costal dá uma elevada também, tá? Então, ele aumenta o espaço para o nosso intestino poder distribuir o gás lá dentro e diminui um pouquinho, bem pouquinho, a parte ventilatória. Então, ao longo do dia, a gente faz isso. Isso é o normal, tá? Algumas pessoas, e a maioria das pessoas que têm distensão abdominal, fazem exatamente o contrário, tá? Então, no momento que tem esse aumento ali de gás, e é pouquinho, não precisa ser muito, tá?
que tu tem um aumento de pressão intraabdominal, o diafragma rebaixa. Ele rebaixa. Então, ele rebaixa, a musculatura abdominal relaxa, vai tudo para frente, tá? E o gradeado costal rebaixa também. Tá? Então, tu diminui o espaço ali para esses gases que foram produzidos e a barriga protui para frente. Daí tu fica com um barrigão. Tá? Então, e esses estudos mostraram que a maioria dos pacientes faz isso, né? E até, depois até vamos colocar uma figura, né, Estela? Vamos colocar uma figura dessa sinergia abdominofrênica. Então, hoje em dia a gente tem que pensar que os pacientes que se queixam dessa distensão abdominal muito importante ao longo do dia, provavelmente tem um componente de sinergia abdominofrênico junto. Isso. Então, eles fazem o contrário do que é o esperado. Contrário. O esperado, depois então, logo vai chegando comida no trato digestivo, o esperado é que justamente o diafragma relaxe, então ele vai subir, e o abdômen contraia. E justamente acontece o contrário. Então, o que daí dá essa sensação de distensão abdominal. E às vezes o paciente não sente como dolorosa, porém é muito desconfortável esteticamente. Não, esteticamente. Não, e outra coisa que eu achei super interessante, eu acho que é um dos artigos que eu li, que essa sinergia, ela faz parte do distúrbio do eixo cérebro-intestino. E, inclusive, alguns pacientes relatam que quando ficam nervosos, a barriga incha. Tá? E aí eu lembrei que no consultório eu várias vezes escuto isso, que a pessoa diz assim, doutora, às vezes eu nem como, eu penso no negócio e minha barriga já incha. Cara, é muito interessante. Nós que somos apaixonados por fisiologia, né, Candice, nós podermos entender que, puxa, meu paciente, da onde vem aquele desconforto? Eu realmente, eu amo entender a origem do problema, não simplesmente, toma um antigases e vai para casa. Então, e aí, como é que nós investigaríamos? Além da história do paciente, claro que vai fazer pensar. Guria, isso aí a gente ainda tá remando. Tá remando. Na verdade, assim, a maioria dos estudos faz eletroneuromiografia, que a gente não tem na prática, tá? O que eles fazem também é o seguinte, eles fazem uma tomografia abdominal com o paciente em pé, tá? Que a gente também não consegue fazer. Porque eles fazem uma tomografia no paciente, uma tomografia com o paciente em pé, o paciente quando ele tá sem barriga, e quando ele tá super distendido. A gente não consegue dizer, o paciente vai lá agora fazer tomografia. Claro. Não tem como. Tem um estudo que usou uma pletismografia, que é também, na prática, acho que pra gente é... Então, eu converso com os pacientes e vejo o negócio dele fazer exercício para ver se vai melhorar, exercício respiratório, né? Claro. Mas, assim, do ponto de vista hoje, dia 15 de março de 2025, do ponto de vista na prática clínica, de a gente conseguir fazer o diagnóstico, eu acho muito difícil, né? É mais baseado nos sinais e sintomas mesmo, Exatamente. né? E aí a conversa com a avaliação com o fisioterapeuta, enfim, com colega, só que daí, mesmo dentro da fisioterapia, tem muito ainda desconhecimento, né? Claro. Então, por parte dos profissionais. Então, a gente precisa realmente indicar para profissionais que estudam e que sabem. E quando eu li o negócio lá da sinergia abdominofrênica e eu vi o exercício, me lembrou muito aquele LPF. O LPF, sabe? Isso. Que é aquele Low Pressure Fitness, eu acho que é, né? Exato. E daí eu comecei a mandar umas pacientes minhas pro LPF. E sabe que elas melhoraram? Não, e eu dei uma olhada agora, essa semana, se tem alguma coisa na literatura, não tem nada, gente. Então, isso aqui é relato de experiência, tá? Que do ponto de vista acadêmico não vale nada, né? Mas as pacientes que eu mandei para o LPF e elas fizeram LPF, melhoraram. Inclusive, uma delas voltou no consultório mês passado porque voltou a distender o abdômen. Eu falei, bom, se voltou a distender, vamos pesquisar. Ela, mas tem uma coisa, eu parei o LPF. Deu, e quem sabe tu volta dela. Pois é, nos dias que eu faço LPF eu fico bem. Eu falei, tá, então por que tu não volta a fazer LPF? Então, porque o exercício realmente é um exercício respiratório
que tu eleva o diafragma e contrai a parede abdominal. Então, é um Exato. exercício muito parecido com LPF, né? Exato, exatamente. Eu já fiz LPF, exatamente isso. Tu precisa, tu faz justamente o movimento certo, né? Que deveria acontecer no momento da refeição. Então, nós vamos retreinando. Exatamente. Retreinando. Tua parte ventilatória, como é que ela tem que se comportar, né? Isso. Eu acho que a gente tem, mas é uma coisa que até, como tu falou assim, até bem pouco tempo atrás a gente não pensava nisso. E é uma coisa que a gente tem que começar a pensar mais, né? E aí, Candice, nós já estamos chegando aqui no fim do podcast, né? E justamente o podcast hoje trouxe aquela provocação. Barriga inchada nem sempre são gases. Às vezes são gases. E aí eu gostaria de reforçar com os pacientes a orientação de deixar de fazer a técnica do remolho, porque uma das queixas mais frequentes do consultório, doutora, eu parei de comer feijão, e o feijão é excelente fonte de fibra. Não é só excelente fonte de proteína, como também de minerais, como ferro e fibra. Cada 100 gramas de feijão tem 9 gramas de fibra. Então, realmente, se você, a não ser que você não goste do feijão, a não ser que você não goste da lentilha, mas não deve deixar de comer por conta do excesso de gases. E aí eu gostaria aqui de reforçar que a técnica de remolho bem feita, ou seja, muitas vezes a gente não conhece a técnica, a gente até sabe, eu deixo de molho. Tá, mas como que é? Eu confesso que eu não sabia até pouco tempo, e eu comia feijão, me dava gases, e muitas vezes eu evitava de comer. Então, depois que eu fui estudar e entendi, a técnica de remolho precisa deixar o feijão de molho de um dia para o outro com o dobro de água. Eu colocava assim, isso aqui de feijão, né? E aí 2 dedinhos d'água. Não, é pouco. Precisa ser o dobro da água. Deixar, não precisa ficar trocando água várias vezes. Deixa de um dia para o outro. Daí, outro dia, antes de lavar antes de cozinhar o feijão, você vai observar que tem uma espuma no topo. Isso é sinal de que eliminou o fitato. O que eu fazia? Eu botava pouquinha água, o feijão absorvia água, não eliminava fitato nenhum e acabava gerando sintoma. Então, isso também eu acho importante nós reforçarmos. Nós trouxemos aqui outras causas de estufamento, de distensão que não diferente do excesso de gases, mas tem alguns alimentos que, por natureza, eles geram mais gás. E as leguminosas é um exemplo clássico. Isso que eu ia falar, porque, na verdade, quando chega o paciente, o tratamento, a primeira coisa é dieta antifermentativa, tá? Então, quando a gente acha que realmente é gás, a gente faz o coprológico, a primeira coisa que se faz é dieta antifermentativa. Mas uma coisa importante é que não é pro resto da vida a dieta antifermentativa, entendeu? A gente faz ali uma dieta antifermentativa de 4 a 6 semanas. E depois tu tem que ir reintroduzindo os alimentos. Claro, daqui a pouco o paciente fala, não, mas brócolis, toda vez que eu como, realmente eu fico, né? Então segura o brócolis. Mas não é para tu segurar uma lista desse tamanho de alimentos que tu não pode comer. Tem que ser algumas coisas, e olha lá, né? Então, eu acho importante que a gente dá dieta antifermentativa para os pacientes, mas não é para o resto da vida a dieta fermentativa. E até porque pode piorar a desbiose. E muitas vezes o que está originando mais gás é justamente o que nós falamos antes. Está com excesso de bactérias produtoras de gás. Porque muitas vezes nós não estamos nutrindo bem com as fibras, as bactérias, as fibras prebióticas, as bactérias boas, e aí aquelas outras que não é que elas sejam ruins, elas podem ser, não significa que elas sejam patobiontes, mas em excesso elas geram gás, geram distensão. Então, realmente, eu sempre gosto de paciente tem queixa, vai no gastro antes, avalia, chega ao diagnóstico, depois é a hora de nós irmos para a Nutri e fazer essa personalização da sua alimentação de acordo com o diagnóstico. Aí sim nós vamos conseguir auxiliar os pacientes de uma forma mais assertiva. Não, Candice, assim, claro, se tem SIBO a gente tem que tratar, mas a gente já fez podcast de SIBO, tá, gente? Então, se tem SIBO a gente tem que tratar. Se tem sinergia, às vezes o fisioterapeuta ali ajuda, fazer LPF ajuda, né? Cada coisinha, e às vezes são várias coisinhas que o paciente tem que fazer, né? Mas não é para o paciente ficar vivendo em torno da doença o resto da vida. Às vezes tem que fazer ali um tratamento mais
intensivo ali nas primeiras 4 a 6 semanas, os primeiros 2 meses, mas depois é para ter uma vida normal, né? E aquela declaração seguida, não é seguido, todos os dias eu escuto do consultório. Doutora, o intestino se tornou o centro da minha vida. O intestino se tornou o centro da minha vida. E assim, e eu digo, é uma dor que não é compreensível pela sociedade. Uma coisa é dizer assim, eu tô com doença de Crohn, eu tô com doença celíaca, eu estou com alguma coisa que realmente tenha, a gente sabe a origem. E muitas vezes as doenças, as desordens do eixo cérebro-intestino, ela não tem, muitas vezes a gente não consegue confirmar. Por quê? Porque não tem exame que diga que é intestino irritável. Não tem exame que diga que é dissenergia abdominofrênica. Mas o desconforto, ele tá lá. Então isso gera ainda mais ansiedade. Tá, mas afinal, o que eu tenho? Então, de novo, pessoal, não se acostume. Se você não sente bem-estar depois das refeições, se você sente desconforto, se você se sente constantemente distendido, estufado, se isso acontece com muita frequência, não deixe de buscar ajuda. Tá, e antes da gente acabar, eu quero falar mais uma coisa, porque ontem, tá, eu botei um cinto muito apertado e eu me dei conta de um negócio, que nós mulheres, eventualmente, a gente usa as roupas muito apertadas na cintura, tá? Exatamente. E daí, o gás não consegue se deslocar bem dentro da barriga, né? Daí ontem eu botei um cinto apertado e depois do almoço eu comecei a ficar com desconforto abdominal. E eu pensei, mas que droga, a culpa é desse cinto desgraçado, né? Daí eu cheguei no hospital, eu tive que trocar a roupa para fazer endoscopia, eu botei aquelas calças com elástico e eu fiquei mega bem, tá? Daí depois, de tardezinha, eu botei o cinto, ele não estava mais apertado porque o gás tinha conseguido se deslocar dentro da minha barriga. Tá? E o mesmo acontece com o uso das cintas, né? Exatamente. Então, gente, a gente também tem que dar espaço para o intestino se arrumar. Seguido, eu vou examinar a paciente que vem com queixa de distensão, de estufamento, e o recurso que ela usou que ela achou foi colocar aquelas cintas que apertam. E aí, na hora do exame físico, claro que ela não me relata isso na consulta, na hora do exame físico, aí eu vejo que está com aquela cinta toda apertada. E é claro que no primeiro momento até parece que bota, mas fica com desconforto que só piora, né? Então, vamos a gente precisa dar um espaço, porque assim, depois da alimentação, as coisas vão se mexer lá dentro e elas vão se ajustando. Se tiver uma coisa apertando e estrangulando no meio, não vai se ajustar, daí tu vai ficar com desconforto, que nem eu fiquei ontem. Eu botei a calça lá com elástico, fiquei super bem. De tardezinha, eu botei o cinto, ele não estava apertado, quer dizer, eu não estava com aumento de produção de gases. Eu só não tinha, as coisas não tinham se ajustado lá dentro, sabe? Perfeito, Candice. É sempre muito, muito bem lembrado, né? Mas tem algo que eu acho também, né, para finalizar o nosso podcast, é uma frase que a Karina Salf sempre fala, que o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino, né, não fica só no intestino. Então, por isso que é tão importante nós olharmos a história do nosso paciente detalhada, porque saúde intestinal não é só sobre uma parte, é sobre o todo. Então, assim, nós finalizamos esse 40º episódio do GastroTalks e muito obrigada por estarem conosco nesses 40 episódios. Se vocês têm interesse por algum outro tema que foi falado aqui, voltem aos episódios anteriores. O SIBO, por exemplo, é o episódio 24. Intestino irritável é o episódio 11. Tem de intolerância à lactose, doença celíaca. Temos aí vários temas que nós já conversamos aqui. E aí, então, Candice, passa para nós, então, como é que as pessoas te encontram? No Instagram, meu é o @candicecrumel.gastro, gente, eu esqueci. E tem também o GastroTalks _, né? candicecrumel.gastro, com certeza absoluta. E o meu, então, o meu perfil é Estela, com S mudo, Marini Gastro. Então tá, Estelinha. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Vamos fazer